Em vez de comprar remédio, esses são os 15 alimentos saudáveis que nunca faltam na minha casa. Eu sou o Dr. Paulo Laredo, médico angiologista e cirurgião vascular. Há 17 anos acompanho pacientes que chegam ao consultório preocupados com varizes, trombose, má circulação. Existe uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos: nenhum tratamento consegue compensar um estilo de vida ruim. A saúde das nossas artérias e veias começa muito antes de qualquer procedimento ou intervenção. Ela começa todos os dias, principalmente naquilo que colocamos no prato. Hoje mesmo eu coloquei no prato alguns desses ingredientes que eu vou falar para vocês que preservam a minha saúde cardiovascular. E eu quero mostrar especificamente quais são esses 15 alimentos que nunca faltam na minha rotina. Não porque sejam milagrosos, mas porque existe ciência mostrando que eles ajudam a proteger o coração, os vasos sanguíneos, o cérebro e reduzem o risco de diversas doenças ao longo da vida. E presta bem atenção, o alimento número 1 dessa lista costuma surpreender todo mundo. Não porque seja caro ou difícil de encontrar, mas justamente porque é tão simples que quase ninguém dá a importância que ele merece. E no final do vídeo eu também vou revelar qual é, na minha opinião, o maior inimigo da alimentação moderna. Não é o açúcar, não é a gordura, é algo que está presente praticamente em todas as casas brasileiras. Antes de começar, aproveita para deixar o seu like aqui, se inscreve no meu canal e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem sofre de problemas de má circulação. Informação de qualidade também salva vidas. Agora me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos começar? Alimento 15 é o ovo. O primeiro alimento da minha lista é um dos mais injustiçados da história da nutrição, o ovo. Durante décadas, muita gente acreditou que o ovo aumentava colesterol. Até hoje tem gente que não come, acha que faz mal pro coração. Então a gente sabe que isso não é verdade. Para a grande maioria das pessoas, quem produz colesterol é o nosso fígado. Mais de 90%, porque ele é tão essencial que ele nem depende do consumo externo. A gente mesmo produz. Quando a gente ingere colesterol pela alimentação, o próprio organismo costuma reduzir a produção natural. Grandes estudos acompanhando centenas de milhares de pessoas durante muitos anos mostraram que o consumo moderado de ovos não aumenta de forma significativamente o risco cardiovascular em indivíduos saudáveis. Na verdade, o ovo é um super alimento extremamente completo. É uma proteína de alto valor biológico, importantíssimo para preservar a massa muscular, fácil de encontrar, fácil de fazer, algo fundamental principalmente após os 40 anos. Além disso, a gema concentra nutrientes como a colina, vitamina B12, vitamina D, selênio e antioxidantes importantíssimos para o cérebro e para a saúde ocular, a retina. Por isso, quando possível, eu sempre digo, não tenha medo da gema. Isso é coisa do passado. O verdadeiro problema normalmente não é o ovo, é aquilo que costuma acompanhar o ovo. Alimentos ultraprocessados, maionese, excesso de gordura, de baixa qualidade, frituras e alimentação inflamatória. O ovo em si é extremamente saudável e não pode faltar na sua alimentação. Alimento 14, chocolate amargo, um dos principais antioxidantes que a natureza produziu no mundo, na vida. E o chocolate, calma, tem uma diferença. Eu não tô falando de chocolate ao leite, que é o doce de cacau. Eu tô falando do chocolate que tem pelo menos 70% de cacau. É uma das maiores fontes naturais da natureza de polifenóis. Esses compostos estimulam a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula extremamente importante, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhora a circulação e favorece o controle da pressão arterial. E é justamente isso que mantém o endotélio, que é a camada interna dos vasos e artérias, funcionarem, deixar elas funcionando de forma saudável. Bem, diversos estudos mostram reduções discretas, porém consistentes na pressão arterial de pessoas que consomem cacau regularmente, mas atenção, quantidade faz a diferença, porque se estiver acima de 70%, eu não tô aqui falando de doce de chocolate, porque se tiver menos que 70% de cacau, ele é doce de chocolate. Acima de 70% a gente tá falando de chocolate. E quantidade faz a diferença, não é uma barra inteira, a gente tá falando de aproximadamente 10 a 20 gramas por dia, desse chocolate 70, 90 ou até 100. Um pequeno quadradinho já é suficiente. Alimento 13 é o abacate. Outro alimento que ganhou fama injustamente foi o abacate. Gente, passou anos que as pessoas achavam que gordura fazia mal, que abacate engordava. Na verdade, ele é rico em gordura monoinsaturada, que é a gordura boa, gente. É a gordura que tem no azeite, que tem na castanha. Essa gordura ela ajuda no controle do colesterol, aumenta a saciedade e participa da proteção cardiovascular. Além disso, o abacate fornece fibras, potássio, diversos antioxidantes, serve para varizes, serve para lipedema, serve para quem está com problema de inchaço. Um grande estudo acompanhando mais 100 mil adultos mostrou que pessoas que consumiam cerca de 2 porções de abacate por semana apresentavam menos risco de doença cardiovascular. É um excelente exemplo de que nem toda gordura faz mal. Tem gordura ruim e tem gordura boa. O problema nunca foi a gordura natural dos alimentos. O problema costuma ser gordura industrializada, gordura hidrogenada feita pela indústria. Alimento 12, castanha e nozes. Eu sou fã, as meninas aqui no consultório sabem que todo dia eu como quantas castanhas para? 2. Castanha de caju, nozes, amêndoas, todas essas oleaginosas, gente, fazem parte da minha rotina principalmente. Todos os dias eu não deixo de comê-las. Por quê? Muita gente evita porque pensa apenas em caloria, mas isso é um erro. Além das gorduras boas, elas têm fibras, proteínas vegetais, vitamina E, minerais, fontes altamente bioabsorvíveis de magnésio. A castanha do Pará, por exemplo, é uma das maiores fontes naturais de selênio.
Com apenas 2 unidades, você praticamente atinge a necessidade diária desse mineral. E por que isso importa? Porque o selênio participa do funcionamento do sistema imunológico e atua como antioxidante, ajudando a combater o estresse oxidativo, evitar gripes, doenças do dia a dia. Grandes estudos também mostram a associação entre o consumo dessas castanhas oleaginosas e a redução importante do risco cardiovascular. Mais uma vez, o segredo está na quantidade. Um pequeno punhado por dia costuma ser suficiente, de 20 a 30 gramas no máximo. Bem, alimento 11, sementes, chia, linhaça e girassol. O próximo grupo de alimentos é extremamente simples, barato e costuma passar despercebido. Eu estou falando das sementes, superalimentos. Chia, linhaça e semente de girassol fazem parte da minha rotina praticamente todos os dias. Lá em casa, a minha esposa faz para os meninos, principalmente a chia e a linhaça. Eu gosto de acrescentar no iogurte, salada, ovo mexido, frutas ou até mesmo uma sopa. E muitas vezes eu gosto de fazer a troca dela do arroz pela chia, porque ela tem muito mais benefícios, proteínas bioabsorvíveis e praticamente todos os aminoácidos. Também são excelentes fontes de magnésio. O magnésio ele participa de centenas de reações dentro do nosso organismo. E é muito melhor conseguir ele das sementes naturais do que de comprimido. Ele ajuda no funcionamento dos músculos, sistema nervoso, controle de pressão arterial, qualidade de sono e até a contração adequada dos vasos sanguíneos para deixar eles mais elásticos. Muitas pessoas têm câimbras noturnas, péssima qualidade de sono, até a pressão arterial que é difícil de controlar e nem sabe que a falta de magnésio pode estar contribuindo para isso. Bem, dados nacionais mostram que uma parcela importante da população brasileira consome menos magnésio do que o recomendado. E muitas vezes uma simples colher de sopa dessas sementes por dia já ajuda a melhorar bastante a ingestão desse mineral. É claro que isso não vai substituir algum tratamento quando você tem uma deficiência importante, algum problema renal, uma perda de potássio associada ou até de zinco, mas mostra como pequenas escolhas diárias fazem diferença ao longo dos anos. Alimento 10, a beterraba. Agora vamos falar de um alimento que, na minha opinião, é um dos mais interessantes quando a gente pensa em circulação. A beterraba ela é uma das maiores fontes naturais de nitratos presentes na alimentação. E o que isso significa, gente? Depois que ingerimos a beterraba, esse nitrato passa por um processo que envolve bactérias saudáveis dentro da nossa boca e do nosso intestino e acaba sendo convertido em óxido nítrico. Lembra dele que eu falei aqui? É a mesma molécula que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Então, quando o endotélio, que é a camada interna das veias, funciona bem, a circulação melhora, os vasos ficam mais flexíveis, a pressão responde melhor e o sangue fica mais fluido. Então, diversos estudos mostram que o consumo regular, praticamente ali 2, 3 vezes por semana de beterraba, pode promover pequenas reduções na pressão arterial. Pode parecer pouco, mas pequenas reduções de pressão, quando mantidas durante anos, representam milhares de infartos que não vão ocorrer e AVCs que não vão ocorrer. É importante entender que nenhum alimento vai fazer milagre sozinho. É toda uma composição do teu estilo de vida. Mas quando ele faz parte do estilo de vida saudável, o benefício é cumulativo. Meu nono alimento é o alho. O alho é outro alimento extremamente estudado pela ciência. Existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Depois de cortar ou amassar o alho, esperar alguns minutos antes de cozinhar. Esse tempo permite que seja formada uma substância chamada alicina. A alicina é um poderoso composto bioativo que apresenta ação antioxidante, anti-inflamatória e parece, alguns estudos, que ele contribui para uma discreta redução da pressão arterial e melhora a saúde cardiovascular. Alguns estudos mais específicos, como meta-análise, mostram que o consumo regular de alho está associado a pequenas reduções de pressão arterial, principalmente em pessoas com difícil controle da pressão arterial. Pode parecer simples, mas quando a gente soma alimentação adequada, atividade física, sono, controle de peso, são pequenos benefícios que, assim como uma conta bancária, vão somando depósitos, quando você vê, isso faz uma enorme diferença ao longo da vida. Oitavo grupo de alimentos são as folhas verdes escuras, principalmente espinafre, couve, rúcula e o agrião, brócolis em folhas também. Esses vegetais, eles são verdadeiros concentrados de nutrientes que fornecem vitamina K, folato, magnésio, fibras, antioxidantes e também nitratos naturais. E isso tudo contribui para proteger uma prevenção da doença vascular. Tem um estudo muito interessante que acompanhou centenas de pessoas durante anos e observou que indivíduos que consumiam uma porção diária de folhas verdes apresentavam envelhecimento cerebral significativamente mais lento. Bem, em outras palavras, além de cuidar do coração e da circulação, esses alimentos também ajudam a preservar a função do cérebro. E aqui vai um conselho simples. Não precisa inventar receita complicada. Uma boa salada no almoço, uma couve ali rapidamente refogada, um espinafre no omelete, uma rúcula que acompanha uma refeição. Bem, quanto mais natural for a alimentação, maiores costumam ser os benefícios. E um ponto importante, talvez você esteja percebendo uma coisa interessante. Até agora eu não falei de nenhum alimento caro, nenhum suplemento importado, nenhum peptídeo, nenhuma fórmula milagrosa. São todos alimentos simples que você encontra na frutaria. Fáceis de encontrar, que fazem parte da alimentação humana há centenas de anos. Só que tem muita gente que não põe na mesa, não põe no prato. E a ciência vem mostrando cada vez mais que aquilo que protege a nossa circulação normalmente está muito mais próximo da feira ali da rua do que da prateleira de suplementos.
não vem da indústria, a saúde não vem da indústria. Isso é uma excelente notícia, porque significa que cuidar da saúde pode ser muito mais acessível do que muita gente imagina. Bem, o sétimo alimento é a sardinha. Então, é um peixe que eu considero super alimento. Se eu tivesse que escolher apenas um peixe para recomendar para a maioria das pessoas, provavelmente seria a sardinha. Bem, ela é acessível, é fácil de encontrar, ela é sustentável, extremamente rica como fonte de ômega 3, principalmente EPA e DHA, que são as formas mais importantes do ômega 3 pra gente. Os ácidos graxos, eles participam da saúde do cérebro. O cérebro é assim, 60% do peso do cérebro é ácido graxo. Ajuda na modulação da inflamação, reduz a inflamação, contribui para proteção e prevenção de problemas vasculares. Bem, diversos estudos mostram que populações com maior consumo de peixes ricos em ômega 3 apresentam menor incidência de evento cardiovascular. Além disso, existe outra vantagem importante. Como a sardinha é um peixe pequeno, ela acumula muito menos metal pesado que os grandes peixes predadores. Se você optar pela versão em lata, prefira aquelas conservadas em azeite de oliva ou no próprio óleo, porque isso ajuda a preservar o ômega 3. A sardinha é um excelente exemplo de comer bem não significa gastar mais. Outra fonte interessante de ômega 3 seria a carne de foca, só que ela é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, mas os esquimós têm estudos, principalmente na Groenlândia, eles consomem 15, às vezes 20 gramas de ômega 3 por dia e eles têm o menor índice no mundo de doenças cardiovasculares, infarto e AVC. Mas se você não mora na Groenlândia e está muito difícil achar uma foca hoje em dia pra gente comer, então fique com a sardinha. O alimento 6 é o açaí. Agora nós vamos falar de um alimento aqui da minha região, muito presente na região norte toda. Tem alguns que chegam no sul, sudeste, até no exterior, mas já tem algum grau de adulteração ali. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu gosto bastante de açaí, mas tem um detalhe importante. Quando a gente consome o açaí de forma natural, com procedência confiável, não vamos pegar qualquer açaí por aí que ele pode até transmitir doenças, ele é uma das frutas com maior concentração de antocianinas do planeta. São pigmentos, especialmente de coloração roxa, que eles possuem forte concentração antioxidante. Eles ajudam a combater a velhice do corpo, que é o estresse oxidativo. É um dos processos mais envolvidos no envelhecimento celular, cabelo branco, entupimento de veia. É claro que hoje nós precisamos ter cuidado com preparações de açaí, que não é açaí. Você olha pro lado e tá cheio de xarope, leite condensado, M&M, um monte de coisa lá em cima, nem sente o gosto do açaí. Então o problema não é o açaí, é tudo aquilo que foi adicionado a ele. Consumido de forma correta, o açaí pode fazer parte de uma alimentação saudável. E aproveitando esse assunto, eu quero esclarecer outro mito. Muita gente deixou de consumir fruta, que ouviu falar que fruta tem açúcar. Isso não faz sentido. As frutas, elas têm açúcar natural da fruta, mas vêm acompanhadas de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. São alimentos ricos, são calorias ricas, completamente diferentes dos açúcares adicionados, refrigerante, doce e produtos industrializados, que são calorias vazias. E o quinto alimento é o café. Agora chegamos numa bebida que faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Eu já li vários estudos sobre o café. O café, ele faz bem para a saúde, mas tudo depende do tipo e do consumo. Aqui existe um detalhe importante. Eu estou falando de café puro, do grão moído, sem excesso de açúcar, sem cremes artificiais e sem preparações calóricas, principalmente polifenóis com ação antioxidante. Então, grandes revisões dos estudos científicos mostram que o café ele está associado a menores riscos de mortalidade por diversas causas. Mas tem uma estratégia aqui que eu costumo seguir. Eu não tomo café imediatamente ao acordar. Nos primeiros minutos da manhã, o nosso organismo já apresenta um pico natural do cortisol, que é um hormônio responsável por despertar. Quando a gente espera um pouco antes de consumir a cafeína, a gente permite que esse mecanismo fisiológico aconteça naturalmente. Na minha rotina funciona assim. Eu acordo, tomo um copão de água, um copo grande de água, faço as minhas atividades e só quando eu chego na clínica que eu tomo o meu primeiro café. Pode parecer um detalhe pequeno, mas hábitos consistentes fazem diferença ao longo do tempo. E outra diferença do café, que faz a diferença entre o remédio e o veneno, é a dose. O café, o ideal é não passe de 2 xícaras por dia, senão você vai realmente aumentar o estresse oxidativo, aumentar os hormônios derivados da noradrenalina, vai depletar o seu magnésio, vai fazer mal para a saúde. Um ponto importante, antes de continuar, até agora talvez você tenha percebido um padrão. Nenhum desses alimentos é milagroso, gente. Nenhum vai substituir a tua atividade física, a tua academia, uma boa noite de sono, você beber água, você tomar suplemento e ir no médico. Nenhum substitui sozinho e muito menos vai substituir uma consulta com o seu médico. A rede social ela é muito boa para tirar umas dúvidas, dar umas dicas, mas ela não substitui a consulta médica. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, alimentação de qualidade, atividade física, controle do peso, sono adequado e um acompanhamento preventivo, o impacto sobre a saúde cardiovascular é enorme. Exatamente todos os dias eu vejo isso aqui no consultório. As pessoas só me procuram quando começa a doer, quando começa a inchar, quando tá roxo. Mas a verdadeira medicina começa muito antes. Inclusive, você está de parabéns se você chegou até aqui no vídeo, porque diariamente nós fazemos escolhas que vão ter consequências. E agora nós chegamos nos 3 alimentos finais da lista. Na minha opinião, eles estão entre os mais importantes quando a gente fala de prevenção do envelhecimento, proteção de vasos sanguíneos e redução de risco de doença vascular. O alimento 3,
brócolis, couve-flor e repolho. Agora a gente chega num grupo de alimentos que nunca falta na minha rotina, principalmente o brócolis, a couve-flor, a gente tem receitas interessantes também, e o repolho. Outras hortaliças das famílias das crucíferas. Existe um composto presente nesses vegetais chamado sulforafano, um dos fitonutrientes mais estudados da ciência quando a gente fala em proteção celular. Ele participa da ativação de enzimas responsáveis pela desintoxicação natural do organismo. Ele ajuda as células a neutralizar toxinas, principalmente as mais nocivas, antes que elas causem danos nas nossas células. Diversos estudos associam o consumo frequente de vegetais crucíferos a menor risco de diferentes tipos de câncer, além de benefícios para a saúde vascular. Existe um detalhe aqui que pouca gente conhece. Se você cortar o brócolis e esperar cerca de 30 a 40 minutos antes de cozinhar, permite que uma enzima chamada mirosinase produza uma quantidade maior de sulforafano. Existe um truque ainda maior. Depois de pronto, adiciona uma pequena pitada de mostarda ou semente de mostardas. Isso ajuda a potencializar novamente essa reação. Então são pequenos detalhes que podem aumentar o aproveitamento dos compostos naturais desses alimentos. O segundo, para mim esse alimento não deveria vender no supermercado, ele deveria vender na farmácia. Sim, é o azeite de oliva extra virgem. Poucos alimentos foram tão estudados pela ciência quanto o azeite de oliva extra virgem. Ele é um dos principais pilares da dieta mediterrânea, uma gordura boa, considerado um dos padrões alimentares mais saudáveis do mundo. Gente, vocês terem uma noção, uma coisa que eu faço todo santo dia, eu como num prato fundo, eu coloco aproximadamente uns 30 ml de vinagre de maçã, aquele não filtrado, e boto ali, sem brincadeira, uns 10 a 15 ml de azeite de oliva extra virgem, e fica aquele pote, aquele poço ali de azeite com vinagre de maçã. Aquilo é melhor do que tomar um AS, uma aspirina, um remédio para diabetes. Aquilo é prevenção cardiovascular, que você nunca vai ter essas doenças vasculares mais graves do ponto de vista vascular. Fora isso, tem um estudo famoso chamado PREDIMED, que demonstrou que pessoas com maior consumo de azeite extra virgem apresentaram redução importante no risco de infarto, AVC e morte por qualquer doença vascular. Mas por que isso acontece? Porque o azeite ele é rico em gorduras monoinsaturadas e polifenóis. Esses compostos ajudam a proteger o endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Eu gosto de explicar isso de forma bem simples. Imagina que as suas artérias, elas são como uma mangueira de jardim. Quando novas, a mangueira é bem flexível, permite que a água passe com facilidade. Mas com o passar dos anos, quando a gente não cuida dessas mangueiras, vão ficando rígidas, inflamadas e vai acumulando placa, gordura, obstrução lá dentro. Os polifenóis do azeite, eles ajudam a preservar essa camada interna, deixar a mangueira bem lisinha, sem obstrução. Mas atenção, não pode ser qualquer azeite, tem que ser um azeite extra virgem de boa procedência. Os azeites refinados perdem boa parte desses compostos benéficos. Então o azeite, ele tem que ser extra virgem, não adianta ser o azeite virgem, ele tem que ser consumido cru. O azeite, para ter os benefícios cardiovasculares, ele não pode aquecer, não pode grelhar, não pode fritar. Você quer fritar alguma coisa de forma saudável? Frite no óleo de soja. Ele tem alto ponto de fusão. O azeite ele tem baixo ponto de fusão, ele vira fumaça rápido. Ele tem que ter um vidro opaco para não ficar pegando sol lá na prateleira. Ele fotooxida e ele tem que ser prensado a frio. Tome esses cuidados. E o alimento número 1 da nossa lista, bem, chegamos ao alimento que eu disse lá no começo do vídeo, que provavelmente iria surpreender você. Porque ele não é caro, ele não é um alimento exótico, vamos dizer assim, ele não precisa ser importado. Na verdade, ele está disponível em praticamente qualquer lugar. O alimento número 1 da minha lista não vou falar, é água. Sim, água. Água é o alimento da vida. 70% do nosso corpo, 90% do nosso cérebro. E justamente por ser tão simples, ela costuma ser negligenciada, deixada para depois. Quando der sede, eu bebo, qualquer água serve. E a maioria das pessoas passa boa parte do dia em um estado de desidratação e nem percebe. E tem uma informação importante. Quando a gente sente sede, nosso organismo já começou a dar sinais de que precisa de água celular. Ou seja, a sede é um mecanismo tardio. Durante muitos anos de consultório, eu vi pacientes idosos chegarem extremamente confusos. E muitas famílias imaginavam que fosse um quadro neurológico. Em alguns casos, tratava-se apenas de uma desidratação importante. E o idoso ele faz muito desidratação crônica. Um pouquinho todo dia aquilo vai somando, quando vê ele teve uma perda líquida significativa e cai água no cérebro, cai até, olha só gente, a quantidade de água que você toma influencia teu pensamento. Então o funcionamento não só do cérebro, mas dos rins, do intestino, da pele, todo o metabolismo, hormônios. Uma hidratação adequada também favorece uma melhor fluidez do sangue, deixa o sangue mais fluido, mais líquido, mais fácil dele circular. Eu costumo começar o dia de maneira muito simples. Eu acordo e tomo um copão de água. Ao longo do dia eu mantenho uma garrafa sempre por perto. Então eu tomo pelo menos 1,5 litro de manhã e 1,5 litro à tarde. Então não espere sentir sede para lembrar de hidratar. A água tem que ser um hábito. E como o hábito, a gente não espera sentir vontade. Por exemplo, você acorda e fala assim, hoje eu não tô com vontade de escovar o dente. Não, é um hábito, não tem negócio de eu estar afim ou não. Você acorda, hoje eu não vou tomar banho. Não, você já automaticamente entra ali. E a água tem que virar um hábito. E quando você descobre que você adquiriu esse hábito, é que você anda com a sua garrafinha.
Pessoas hidratadas são pessoas mijonas que vão muito ao banheiro e elas andam com a garrafinha pra todo canto. Você olha na mulher, ela tá com uma garrafinha na bolsa e a outra tá com uma garrafinha na mão. Então, é muito melhor beber água regularmente durante o dia, pequenas quantidades, do que ingerir de uma única vez. E chegando ali pra noite, umas 19 horas, você já vai cortando. Agora eu quero falar sobre aquilo que eu prometi no início do vídeo. Na minha opinião, o maior problema da alimentação moderna não é pegar um alimento específico. É uma categoria inteira, gente. Tem a alimentação de Deus e tem a alimentação do homem, que é feita pela indústria, são os processados, multiprocessados, refrigerante, biscoito recheado, salgadinho, tudo que a gente conhece como porcaria. Miojo, embutido, suco artificial, todos esses produtos que vêm em caixa, que vêm em lata, que você tem que abrir embalagem. Então, tudo que é de Deus, você descasca, é mais saudável. Tudo que é artificial, você tem que descascar ou desembalar, tirar uma embalagem. Isso aí é do demônio. Mas existe outro problema que quase ninguém comenta. Eles não apenas ocupam espaço na alimentação, eles substituem alimentos de verdade. Cada refrigerante é uma água que você deixou de beber. E aquilo ali tá cheio de sódio, de potássio, de sal. É a mesma coisa que você tá com sede, beber água do mar. Aquilo vai piorar e pode até te matar. Então, cada salgadinho substitui uma fruta. Cada pedaço de bolo substitui uma salada. Esse processo acontece silenciosamente durante anos. E quando a gente percebe, muitas vezes a doença já se instalou. Por isso que eu gosto de resumir tudo em uma frase. Quanto mais próximo da natureza, de Deus, estiver o alimento, maior a chance dele fazer bem ao seu organismo. Quanto mais distante da natureza, mais próximo do Satanás, maior deve ser o seu cuidado. E a conclusão é: perceba que eu não apresentei aqui nenhuma fórmula milagrosa. Não falei de nenhum suplemento, de nenhuma coisa cara que não tem no Brasil, nenhuma dieta da moda. Eu apenas mostrei alimentos que todo mundo tem acesso, a grande maior parte da população tem acesso, que a gente já consumiu há muito tempo, mas ninguém bota no prato. A pessoa não come azeite por quê? Porque é gordura, não come oleaginosa por quê? Porque vai engordar. Então são decisões. É claro que nenhum deles vai impedir isoladamente uma doença, mas quando associados a um estilo de vida saudável, sono, atividade física, controle de estresse, acompanhamento médico, eles podem transformar a sua saúde de forma completa ao longo dos anos, como se fosse uma conta bancária, gente. Você vai colocando um pouquinho ali todo mês, no final você tem aquele bolão. Então, como angiologista e cirurgião vascular, eu vejo todo dia gente procurando tratamento quando o problema já apareceu, quando a bomba já estourou. Mas a verdadeira prevenção começa muito antes. Ela começa nas suas escolhas todos os dias, e todos os dias nós temos centenas de escolhas. Agora eu quero saber de você. Qual desses alimentos já faz parte da sua rotina? E qual deles você precisa incluir a partir de hoje, ou vai incluir a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários. Se esse vídeo ajudou você, deixa o seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir as informações, com alguém que você ama, e inscreva-se no canal. Toda semana eu trago conteúdo sobre circulação, prevenção, varizes, trombose, saúde vascular, baseados em ciência, sempre com o objetivo de ajudar você a viver melhor. Eu sou o Dr. Paulo Laredo, médico angiologista, cirurgião vascular. Lembre-se, descasque mais, rasgue menos embalagem e fiquem com Deus até o próximo vídeo.